Olá, queridos, bem-vindos à aula 2 do nosso capítulo de História. Lá na aula 1, se você for olhar na playlist que eu mandei lá no grupo, eu falei para vocês que nós íamos falar desse capítulo aqui, ó. Deixa eu te voltar para mostrar para vocês. Capítulo 12, que é o mundo medieval. Somente este capítulo vai cair na prova de vocês, tá? O capítulo anterior já foi no simulado, então para a prova é só o capítulo 12. Aí essa parte dos francos eu já falei na aula 1, a parte do feudalismo, da sociedade medieval, de cada função, de cada ordem social. Já falei na primeira aula também sobre a organização dos feudos. E agora eu vou falar aqui com vocês a respeito da segunda parte, que são as cruzadas, né? Mas antes de falar das cruzadas, a gente precisa falar da Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem sim a ver com as cruzadas. O que acontece? Hoje em dia, vocês sabem que a religião que mais tem fiéis no mundo é a religião católica, tá? Que é inclusive a religião do colégio que vocês estudam, é a religião da maioria de vocês, certo? Claro que tem coleguinhas que são de outras religiões, tá? Mas a maioria, se você for reparar, é da religião católica. E essa religião, ela não surgiu na Idade Média. Ela surgiu na época anterior, lá na época dos romanos. Mas, entretanto, todavia, a religião católica ganhou importância e se espalhou na época da Idade Média, tá? Então, ela surgiu na época do Império Romano e ganhou importância e se espalhou na época da Idade Média. Aí, o que acontece? Geralmente, cada feudo tinha uma igrejinha, que tinha missa e tudo mais, só para você ter uma noção da importância da igreja. E aí, por que a religião cristã ganhou assim tantos fiéis? Se você for parar para pensar, tem tudo a ver com o contexto. A Igreja Católica, ela segue os ensinamentos de Jesus Cristo, não é? Pois é. E aí o Jesus Cristo, ele ensinou pra gente a amar o próximo, ensinou pra gente que Deus nos ama como iguais, ensinou pra gente ter fé, que quando a gente morresse a gente ia pro céu se a gente fizesse o bem. Enfim, uma série de ensinamentos que para a época da Idade Média são muito modernos. As pessoas na época da Idade Média elas estavam passando por algumas coisas bem ruins, como por exemplo as invasões de outros povos, como por exemplo algumas doenças, algumas dificuldades. Então, quando elas ouvem uma religião que fale essas coisas, elas ficam, nossa, muito gratas por aquilo que elas estão ouvindo e passam a aderir a essa religião tão maravilhosa. Então, a religião católica ela acabou sendo importante para dar uma força espiritual para as pessoas que estavam passando dificuldade na época da Idade Média. E aí a igreja cresceu muito. A igreja foi se espalhando por toda a Europa, fazendo várias construções, várias igrejas em vários lugares da Europa. Foi ganhando muitas doações de terras, muitas doações em dinheiro, tá? A igreja católica ficou muito rica nessa época. Aqui embaixo fala um pouquinho pra gente sobre as ordens religiosas. Ordens religiosas são grupos de religiosos que existem dentro da Igreja Católica que seguem alguns estilos de vida, tá? Porque o que acontece? Alguns religiosos se incomodavam com o fato da igreja estar ficando muito rica, usando bastante dinheiro, porque Jesus Cristo, ele era muito humilde. Então, alguns religiosos queriam viver igual Jesus Cristo, a maneira de Jesus Cristo, e criaram seus próprios grupos para viver igual Jesus Cristo, por exemplo, para ter outros princípios, outros estilos de vida que não eram parecidos com a maioria dos padres da Igreja Católica, com a maioria dos religiosos da Igreja Católica. Então, essas pessoas foram criando outros grupos, não grupos que se separaram da igreja, grupos que estavam dentro da mesma igreja, mas que viviam estilos de vida diferentes. Um exemplo, por exemplo, são os padres franciscanos. Um padre que é um padre franciscano, ele tem um estilo de vida muito simples, ó. Ele se inspira em São Francisco de Assis, que é esse santo aqui, ó. Olha como a roupa dele é simples, olha como ele está descalço, olha como ele está
com a mão estendida pedindo a providência divina. Ele não acumula bens, ele fica esperando que Deus provenha para ele o alimento, aquilo que ele necessita. Para São Francisco de Assis era isso, a vida tinha que ser humilde e ele estava ali para espalhar a palavra de Deus, tá? Então isso é um pouquinho do que aconteceu com a Igreja Católica na época da Idade Média. Outro acontecimento importante que a igreja está envolvida são as cruzadas, tá? Cruzadas são nada mais, nada menos que expedições. Todas essas linhas que você vê aqui nesse mapa são expedições que os europeus fizeram em direção à Ásia, ao Oriente, né? Digamos assim. Aqui nesse Oriente tinha uma cidade chamada Jerusalém. Jerusalém é também conhecida como Terra Santa e era uma cidade sagrada para os católicos, para os muçulmanos, porque lá em Jerusalém ocorreram vários acontecimentos religiosos importantes. E aí o que acontece? Teve uma época que Jerusalém foi ocupada pelos muçulmanos, isso na época da Idade Média, tá? Então, o que acontece? O Papa Urbano II convocou todos os europeus e falou assim: galera, é o seguinte, a nossa Terra Santa está ocupada pelos muçulmanos, a gente precisa ir lá e libertar a nossa Terra Santa. Aí pronto, a galera se armou, os cavaleiros, os senhores feudais, a nobreza se armou e foi em direção a Jerusalém para livrar Jerusalém dos muçulmanos, né? E aí eles fizeram 3 cruzadas, aqui no livro de vocês está falando, ó. Primeira, segunda e terceira. Mas os alunos inteligentes, que são os meus alunos do Nossa Senhora do Ó, sabem que, além desse motivo de recuperar Jerusalém, tinham outros motivos por trás. Por quê? As expedições que os europeus fizeram, chamadas de cruzadas, eram compostas por várias pessoas, e as pessoas, vocês sabem que têm muitos interesses diferentes. Então, eles fizeram uma cruzada cheia de pessoas com muitos interesses. E aí tinha gente que estava ali para pegar bens preciosos, tinha gente que estava ali para saquear cidades, roubar cidades, tinha gente que estava ali para pegar terras, tinha gente que estava ali pelos mais diversos motivos. Então, havia muitos interesses por trás das cruzadas, certo? As cruzadas, elas proporcionaram uma conexão muito grande entre a Europa e o Oriente, porque ao longo dessas expedições que duravam meses, né, os europeus eles iam fazendo conexões, iam vendo novos produtos, iam comprando novos produtos, iam comercializando, além de fazer o que eles estavam fazendo, que eram pegando terra, saqueando, roubando. Então, a Europa e o Oriente ficaram muito conectados nessa época das cruzadas, certo? O que depois vai facilitar as trocas comerciais irem aumentando, que eu vou falar para vocês já, não sei se no outro vídeo ou nesse agora, vou falar para vocês que no final da Idade Média o comércio vai ganhar uma força maior, certo? Então, as cruzadas foram isso. Aqui na próxima página, nós temos as transformações no mundo medieval. Aqui, já de cara, a gente tem uma imagem. Essa imagem mostra pra gente a rotação trienal de culturas. Os europeus que viviam na Idade Média, eles eram muito inteligentes. Isso a gente não pode negar. Então, eles inventaram várias técnicas novas de produção. Uma delas é a rotação trienal. O que acontece? No primeiro ano, eles pegavam o terreno deles e dividiam em 3 partes. 2 partes eles plantavam coisas e uma parte eles deixavam em repouso. Depois, no segundo ano, a parte que eles tinham deixado em repouso, eles plantavam alguma coisa e já deixava outra parte que estava trabalhando em repouso. No terceiro ano, a parte que faltava repousar, repousava e as outras 2 produziam. Então, eles dividiam a terra dele em 3 e ia intercalando o repouso em cada uma das partes. E isso contribuía muito para o solo não morrer, para ele se manter fértil, para ele durar mais, para ele produzir melhor. Isso é uma técnica criada na época da Idade Média. Outra coisa criada na Idade Média foi o arado de metal, que é esse instrumento aqui usado para revolver a terra, para maciar a terra, para preparar a terra para o plantio. Então, antes era de madeira, depois eles passaram a fazer de metal para fazer o arado melhor, para arar a terra melhor. E aí também eles tiveram a ideia de conectar o arado a um animal. E aí eles poderiam fazer isso por uma grande extensão de terra,
certo? Também na época da Idade Média, aprimoraram os moinhos movidos a água, os moinhos movidos a vento. Os moinhos, eu acho que vocês sabem, é uma roda gigante conectada com a água ou em direção ao vento. Conforme ela vai girando, ela vai movimentando um outro equipamento ligado a ela. E aí não precisa de tanta força humana, certo? Lá pro final, nós vamos ter as transformações que ocorreram nas cidades. O que que acontece? Como só falta essa parte aqui, não vou fazer um outro vídeo para falar só sobre isso. Vocês vão ficar mais um pouquinho ouvindo a tia. Aí a gente vai acabar tendo só 2 aulas para esse capítulo, que vai facilitar na hora de estudar. Então vamos lá. As transformações nas cidades, elas ocorreram principalmente por causa do surgimento, na verdade, do aumento da produção artesanal. O que que acontece? Vocês estão vendo aqui na imagem, ó. Aqui é um castelo, né? Esse castelo está representando o feudo. E aqui fora do castelo estão surgindo vários comérciozinhos, casinhas. Isso daqui tá tipo uma feira. Conforme o tempo foi passando, a produção artesanal foi aumentando e as pessoas foram criando feiras para vender essa produção artesanal e também os produtos que estavam em excesso lá no feudo, né? Essa produção em excesso, ela sempre foi vendida, né, ao longo da Idade Média, mas em pouca quantidade. Só que no final da Idade Média, essas feiras elas vão passar a surgir em grande quantidade, porque os artesãos, aqueles que produziam objetos de madeira, objetos de ferro, tecidos, roupas, vão passar a produzir em maior quantidade e vão querer vender essas coisas. E aí eles vão criar essas feiras para vender os seus produtos. Primeiro próximo do feudo, tá? E aí essas feiras elas vão acabar crescendo, vão acabar ganhando importância. Elas vão se transformar em algo chamado burgos. Os burgos, eu costumo dizer que são as cidades de bebês. É o início da cidade, é quando as feiras vão se transformar em algo maior. A gente costuma dizer que burgos eram cidades muradas, né, para proteção. E depois os burgos vão se transformar em cidades. É por isso que os burgueses, são as pessoas que moram nos burgos, são chamados de burgueses. Os burgueses eram os comerciantes que viviam dentro dos burgos, né? Depois nós vamos conhecer em outros assuntos que vocês vão ver que os burgueses são os comerciantes, justamente porque eles surgiram lá nos burgos. Então, vocês vão ver que essas feirinhas, esses burgos, essas cidades que vão abrigar os burgueses, os comerciantes, os produtores artesãos, vão crescer, vão ganhar mais importância que o feudo. O feudo ele vai perdendo a importância no final da Idade Média, principalmente porque a população vai aumentando muito. O feudo já não vai mais suportando essa população, alimentar essa população vai ficar difícil. Então, as pessoas vão acabar saindo do feudo e indo em direção a esses burgos e a outras cidades. Essas feirinhas elas vão ganhar importância também porque vários comerciantes vão passar por essas feiras, as invasões vão parando, e aí os comerciantes vão parando nessas feiras para vender seus produtos, para comprar produtos, certo? Então, aos poucos, tudo vai acontecendo junto, que o feudo vai perdendo a importância e essas cidadezinhas ou burgos vão ganhando importância. Como eu falei para vocês que vários comerciantes circulavam por aqui, tinha uma figura que era muito importante, que era a figura do cambista. O cambista, se não me engano, ele está citado bem aqui, ó. Os cambistas eram pessoas que trocavam moedas. Como assim? Então, você vinha, por exemplo, da França para comprar um produto na Itália. Aí você tinha que trocar a sua moeda francesa pela moeda italiana. E aí o cambista fazia isso. Conforme o cambista ia crescendo, ganhando dinheiro, ele ia se tornar um banqueiro. O banqueiro, além de trocar moedas, ele também vai emprestar dinheiro a juros. Então, por exemplo, se eu sou cambista e você é uma pessoa que está precisando de dinheiro, aí você me pede emprestado R$1.000. Você vai me pagar esses R$1.000 não com R$1.000, você vai me pagar com 1.300. Esses 300 a mais é o valor pelo tempo que você demorou a me pagar. É o que a gente chama de juros. A Igreja Católica até criticava os banqueiros, por quê?
A Igreja Católica achava que os banqueiros estavam cobrando pelo tempo. E a Igreja Católica achava que o tempo era algo de Deus, que só Deus poderia dizer o valor disso. Então a Igreja Católica achava errado os banqueiros cobrarem um valor de juros pelo tempo que eles haviam emprestado o dinheiro para a pessoa. Certo? Havia essa briga entre os banqueiros e a igreja. Mas é isso. Para fechar, aqui no final do nosso livro, tem só uma imagem para mostrar como era a arquitetura das igrejas na época da Idade Média. Aqui é uma arquitetura do início da Idade Média, uma arquitetura mais romântica, mais simples, com poucos detalhes, poucas janelas. E aqui é uma arquitetura do final da Idade Média, uma arquitetura gótica, com muitas janelas, muitas portas, muitos detalhes. Isso aqui é só uma observação, uma curiosidade a mais sobre o tema. E aqui nós fechamos o nosso capítulo de mundo medieval, onde nós complementamos o capítulo 11. Capítulo 11 nós introduzimos o tema do feudalismo e aqui nós complementamos. Claro que no 7º ano nós voltaremos a falar sobre esse tema, mas aqui era para você ter algumas noções importantes a respeito desse assunto. É isso. Um beijo, até a próxima aula.